Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre 10 coisas que acontecem quando você começa a se consagrar a Deus. O que é consagrar? É jejuar, é entrar em uns momentos, umas horas, uns dias, só se dedicando a Deus, em oração, jejum e na palavra. É você se consagrar totalmente a Deus. Quando você começa a se consagrar, começam a acontecer 10 coisas poderosas. Antes de eu falar essas 10 coisas que acontecem quando você começa a consagrar, eu vou ler um texto da palavra de Deus para abençoar você, a sua família, esse canal e esse conteúdo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31, que diz assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quando você ora, jejua, lê a Bíblia, quando você se consagra totalmente a Deus, começam-se a acontecer coisas extraordinárias na sua vida. A primeira coisa que acontece, você chama a atenção de Deus. O que, pastor? Quando a gente consagra, já chama a atenção de Deus, essa é a primeira coisa. Você chama a atenção de Deus. Os olhares de Deus já começam a ficar em cima de você. E quando os olhares de Deus ficam em cima de você, os anjos já começam a ficar ao teu redor. Eita, glória a Deus! Já vai se iniciar coisas grandes e extraordinárias na sua vida. Pode ter certeza disso. A segunda coisa que acontece quando você começa a consagrar, o inferno já começa a ficar agitado. Quando você começa a se consagrar a Deus, o inferno já começa a ficar agitado. Os espíritos que tinham ordem para atrapalhar a sua vida, para te dar prejuízos, para tirar a sua fé, para colocar pessoas contra você, esses espíritos do inferno já ficam agitados. E o inferno já se agita quando uma pessoa começa a se consagrar a Deus. Porque o inferno sabe que quando uma pessoa se consagra a Deus, essa pessoa fica como que uma tocha de fogo. Essa pessoa ela fica como que uma luz, mas uma luz muito radiante que provém de Deus por causa da consagração, por causa do olhar de Deus que já começa a ficar em você. E quando você começa a se consagrar, uma luz, um fogo divino começa a entrar na sua vida, luz de poder, fogo de glória começa a invadir a sua vida e o inferno começa a ser agitado por causa de você, sabia? Por isso que quando você consagra, você já percebeu? Que quando você consagra a Deus, você já percebeu que quando você jejuma, o inimigo se levanta contra você? Já percebeu isso? Você já percebeu que quando você faz jejum prolongado, quando você se consagra totalmente, o diabo se levanta contra você? Já percebeu isso? É porque essa é a segunda coisa que acontece quando você se consagra a Deus. O inferno fica agitado. A terceira coisa que acontece quando você se consagra a Deus, as forças do mal, obras de macumba, feitiçaria, magia negra, bruxaria,
já começam a se enfraquecer. Se tem alguma obra maligna contra você, essa obra maligna de bruxaria, feitiçaria, macumba, já começam a se enfraquecer e já começam a ser canceladas com o fogo do Espírito Santo, com a luz forte de Deus que está sobre você. Aí, as forças das trevas, obras malignas começam a se enfraquecer. E quanto mais você passar em horas, em dias, se consagrando, mais as forças das trevas, elas se enfraquecem e são destruídas pelo poder de Deus, através de você estar se consagrando para Deus. Aleluia! A quarta coisa que acontece quando você consagra é que você começa a ter unção de Deus. Quando você começa a se consagrar, que é jejuar, orar, ler a Bíblia, você começa a ter tanta unção, tanto poder, tanta autoridade, que só de você passar perto de uma pessoa, que se estiver com espírito maligno, a pessoa já começa a ficar tonta e a passar mal. E se você levantar as mãos sobre essa pessoa para orar, o demônio já se manifesta. É a mesma coisa na igreja. Quando você se consagra, entra em oração profunda e lê a Bíblia, só de você levantar a sua mão na igreja para você orar, e quando você começa a orar, se alguém estiver com espírito maligno, o demônio já começa a se manifestar de tanta unção que já começa a entrar na sua vida. E a unção que começa a entrar na sua vida faz as portas se abrirem, faz as oportunidades chegarem até a você. A unção que está na sua vida começa a fazer as coisas darem certo. Quando uma pessoa está cheia da unção de Deus, as coisas começam a dar certo. As barreiras são quebradas, os impedimentos são destruídos e você começa a ter uma vida de vitória. As bênçãos de Deus começam a descer sobre você, porque a unção que está sobre você atrai as bênçãos de Deus e destrói as obras do diabo. Eita, glória a Deus! A quinta coisa que acontece quando você consagra, essa quinta coisa aqui é tremenda. Aleluia! Antes de eu dar essa quinta coisa que acontece, eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal. É só você clicar aí, aonde está escrito, inscreva-se, clica aí e você já vai estar inscrito ou inscrita nesse canal. E os conteúdos desse canal vão abençoar você. E comente aí quais são as suas experiências sobre o poder de Deus. Quais são as suas experiências sobre você buscar a Deus. Comente aí se você tem vontade de se consagrar. Comente aí se você já se consagrou. Deus vai te dar força, você crê? Você crê? Então, comente aí. Comente aí. Ou você está com vontade de consagrar, ou que você já se consagrou, mas foi pouco. Comente aí e Deus vai te dar força. Ou que você já consagrou e já viu a glória de Deus. Comente aí também que Deus vai abençoar você. E compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um joinha. O teu joinha e o teu like é importante, porque vai fazer esse conteúdo chegar a outras pessoas também, através do YouTube, que o YouTube manda para as outras pessoas se você der um joinha. Dê um joinha aí. A quinta coisa que acontece, quando você consagra a vida, o Espírito Santo, ele começa a inspirar você em uma decisão que você quer tomar. O Espírito Santo inspira você e você toma a decisão certa e dá certo.
Quando você começa a consagrar, a quinta coisa que acontece, você recebe inspirações divinas ou para ir em tal lugar, ou para não ir em tal lugar. Você começa a receber uma inspiração divina tão forte que bate no seu coração o que você tem que fazer. É como se o Espírito Santo estivesse empurrando você na direção certa. Quando você consagra, você começa a receber inspirações divinas tão forte que o Espírito Santo, ele inspira você para olhar nos olhos da pessoa que você está conversando e você sabe se a pessoa está mentindo ou não. O Espírito Santo te inspira de uma tal maneira que o Espírito Santo começa a dirigir a sua vida e você sabe que é inspiração divina e você ouve o que o Espírito está falando com você através da inspiração e você não toma mais decisões erradas. Você não vai em direção errada. Você não faz mais algo que não vai dar certo. Tudo que você fazer vai dar certo, porque o Espírito Santo começa a inspirar você. É impressionante. O Espírito Santo, ele começa a falar com você. Você começa a ter como se fosse o sexto sentido, sétimo sentido. Você sente as coisas que você tem que fazer, que vai dar certo pelo Espírito Santo. É impressionante. A sexta coisa que acontece quando você consagra, a sexta coisa é que sua oração, ela fica mais potente. A sua oração fica mais forte. A sua oração fica mais poderosa. A sua oração, ela tem um peso da glória de Deus. A sua oração, ela tem um peso da luz de Deus. Aonde você ora, algo acontece. Quando você ora, os espíritos do mal vão embora. Quando você ora, as trevas já começam a se afastar. Quando você ora, se o lugar estiver pesado, o lugar começa a ficar leve. Quando você ora, as pessoas sentem a unção da oração que está na sua vida. Então, a sexta coisa que acontece quando você consagra a vida, a tua oração fica poderosa, cheia de poder, cheia de fogo, cheia de glória do Espírito Santo. A sétima coisa que acontece quando você consagra, você começa a sentir Deus mais de perto. É isso mesmo. Tem pessoas que oram e que parece que Deus está lá a 3.000 quilômetros de distância. Mas quando você consagra, quando você começa a orar, você sente Deus de perto. Só de você colocar o joelho no chão e fechar os olhos e começar a orar, você já sente Deus de perto. Você já sente a glória de Deus. Você já sente a paz de Deus. Você já sente o poder de Deus e você começa a chorar. Não chorar de tristeza, mas chorar da presença de Deus. Você sente um negócio muito gostoso. Então, a sétima coisa que você sente quando você consagra, você sente Deus mais perto de você quando você ora, ou quando você vai para algum lugar. Você sente Deus mais perto de você a todo momento. É impressionante. A oitava coisa que acontece quando você consagra, você começa a ter autoridade para expulsar demônio. Você começa a ter autoridade para expulsar espíritos. Você só fala uma vez, sai demônio em nome de Jesus, e o demônio já sai. A autoridade que Deus começa a te dar é muito forte, é muito poderosa. Se você ainda não tem autoridade para expulsar demônios, se consagre. E você vai ver, é a oitava coisa que acontece quando você consagra. Você começa a ter autoridade.
poder para expulsar demônio no nome de Jesus. A nona coisa que acontece quando você consagra, você começa a receber os dons do Espírito Santo. Você começa a receber dons. Se você não fala em línguas estranhas, você vai receber o dom de línguas estranhas. E se você consagrar mais ainda e querer, o Espírito Santo te dá o dom de interpretação de línguas. O Espírito Santo ele começa a te dar dons de cura, maravilha, dom da ciência, da palavra, dom da sabedoria, dom de revelação, visão, dom de profecia. Então, a nona coisa que acontece quando você consagra a vida, você recebe os dons do Espírito Santo de Deus. E a 10ª e última coisa que acontece quando você consagra a Deus, quando você entra em oração e começa a ler a Bíblia, a sua fé aumenta 10 vezes mais. Você começa a ter uma fé sobrenatural. A sua fé aumenta em um nível muito alto. E você começa a profetizar na sua vida ou na vida de alguém e as coisas acontecem, porque a tua fé está em um nível alto. Essa é a 10ª coisa que acontece quando você consagra. A sua fé aumenta 10 vezes mais. Aleluia! Se consagra, busca Deus e você vai ver todas essas coisas que eu acabei de falar acontecerem na sua vida. Se inscreva nesse canal, dê um joinha aí, dê um like, fique na paz do Senhor Jesus.